Lígia. Chandramukha Swami é líder espiritual e membro do ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, é isso? Fundada por sua divina graça, como um disseminador da tradição do hinduísmo, da escola Vedanta, Vaisnava. Ele escreveu mais de 30 livros sobre filosofia védica, meditação, yoga e demais temas ligados à tradição dos Vedas. Atualmente divide sua residência em 2 de seus projetos. Quer falar um pouquinho desses projetos? Fala pra gente. Posso falar sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí. Obrigado. Opa, o Emerson, muito obrigado também pela fala. Então, inclusive eu agora estou num desses projetos que é aqui em Teresópolis. Chama-se Ashram Vrajabhumi. Acredito que algumas pessoas já vieram aqui. Acho que a Lenir aí tá... Faz um coraçãozinho aí, né, Lenir? É um lugar que já estamos aqui há 30 e poucos anos. Nós temos uma turma que reside aqui e é um ashram de Bhakti Yoga, o yoga devocional, mas além de termos uma comunidade, nós estamos abertos para receber as pessoas, é feito para isso, né? Para receber o pessoal, fazer vivência e trocar as figurinhas com todo mundo. Hoje mesmo eu estou aqui no meio de uma vivência, de um retiro, está até muito intenso, e eu dei uma fugidinha para estar aqui com vocês com muito prazer, né? Então esse projeto é um projeto que segue uma linha que o nosso mestre espiritual, já há mais de 50 anos, ele transmitiu para nós: vida simples, pensamento elevado, né? Ele dizia que a menos que a nossa vida seja simples, dificilmente a nossa consciência vai estar conectada com as coisas certas, né? Porque a gente acaba se envolvendo com tantas necessidades desnecessárias, o mundo tem muitos apelos, né? E a gente não tem tanto tempo, a gente vai ficar dentro desse corpo aí sendo, sei lá, muito otimista, 100 anos, né? E tudo passa muito rápido, especialmente na era que nós estamos vivendo, que eu vou falar sobre isso, sobre a era de Kali, porque eu escolhi para falar hoje para vocês a meditação fácil em tempos difíceis, né? Então, eu vou falar dessa era de Kali. Mas, só para concluir esse tema, tudo passa muito rápido e nós temos que ser muito cuidadosos, né? A gente está aqui para isso, essa associação, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Então, a ideia é essa, a gente colar nas pessoas certas e colocar a nossa consciência no lugar certo. Por isso que a vida simples ajuda, mas, ao mesmo tempo, quando nosso pensamento está elevado, naturalmente a nossa vida vai ser simples, mesmo se estivermos vivendo fora de um ashram, fora de um ambiente tranquilo, porque tudo é uma questão de consciência, né? Você se torna uma pessoa simples e não vai se envolver com qualquer coisa. Então, nós temos no mundo todo, nós temos, eu diria que centenas de ashrams. E outro projeto que eu também coordeno fica em Santa Isabel, que é próximo a Guarulhos, mais ou menos 1h30, menos 1h15 de São Paulo. Lá é uma ecovila. É uma ecovila, a gente tem um trabalho mais voltado ao meio ambiente e também é um ashram de yoga, também, né? Inclusive, eu passei por lá, estava lá essa semana e teve uma semana de vivência com uma turma muito legal, né? Porque hoje em dia, vocês sabem, as lives são muito interessantes, atraem muitas pessoas e as pessoas querem ter uma experiência direta. Então, também é importante a gente mostrar toda essa filosofia Vedanta que chegou com muita força nesse momento no mundo, mas mostrar na prática o que significa isso, como é que se coloca isso numa vida prática. Então, é isso, né? A Rosita pediu para falar um pouquinho sobre esses projetos. Temos alguns projetos também bem urbanos, centros urbanos, com uma programação bem intensa também. E eu também tenho outro projeto chamado Lapidar, que são células
grupos de pessoas que se reúnem semanal, quinzenalmente, hoje em dia pela internet está mais fácil, para estudar o Vedanta comigo ou com alguns alunos que nós temos. Então a ideia é poder transmitir esse conhecimento, e já aproveito, fazendo um gancho, não sei se a Rosita já terminou, se eu já posso emendar a minha fala. Posso, Rosita? Pode, vai em frente. Porque ela estava me apresentando, ela ia falar que eu também sei sapatear, mas ela esqueceu dessa parte, ela pulou. Esqueci, verdade. Tá bom, deixa para lá. Então, voltando à questão, né? Eu sou monge desde 79, monge hinduísta, mas de uma linha devocional, né? Porque o hinduísmo também tem várias linhas, e a minha linha chama-se Vaishnava, como foi apresentado pela Rosita. Eu faço parte da ISKCON, que é uma sociedade que é mais conhecida popularmente como movimento Hare Krishna, porque a gente canta muito o Mahamantra Hare Krishna e, naturalmente, todo mundo nos conhece assim, né? Agora, a meditação faz parte, é um item extremamente importante no nosso processo espiritual, e eu escolhi falar sobre isso porque, além de tudo, é muito prático, né? A meditação, que a literatura que nós estudamos, que são os Vedas, talvez vocês saibam, a literatura védica é considerada a literatura mais antiga do mundo, né? Tem cerca de 5.000 anos, mas o conhecimento contido nos Vedas é um conhecimento atemporal. Esse conhecimento foi registrado exatamente nesse momento, 5.000 anos atrás, porque é um momento importante na história, que foi quando começou a era de Kali, que é a atual era, uma era difícil, né? São momentos difíceis que nós vivemos, e anterior a esta era, o conhecimento era mantido através de uma tradição oral, porque as pessoas, elas viviam mais no modo da bondade, né? Hoje se vive muito no modo da paixão, e aí fica muito difícil, o nosso poder de concentração é muito menor, a nossa tranquilidade, inclusive o tempo que nós dispomos, né? Mesmo a Bíblia fala que as pessoas viviam muito mais tempo, e os Vedas também falam isso, mas não só apenas a nossa vida aqui nesse corpo, ela se tornou mais rápida, mas o próprio fator tempo, ele está atuando de uma maneira que a gente não consegue lidar tão bem com ele, né? Ele escorre pelos dedos, é tudo muito louco, tudo muito rápido. Então é muito difícil você meditar, assim como também é muito difícil nos aprofundarmos na literatura dos Vedas, porque a literatura védica ela é muito extensa. Existem os 4 Vedas, são milhares e milhares de capítulos, existe o Mahabharata, o Ramayana, várias Upanishads, e tem também os Puranas, que são 108, e tem o Vedanta Sutra, que é uma exposição altamente filosófica, e nós não temos tempo para ler tudo isso, nem temos concentração suficiente, inteligência para extrair a essência, né, e aplicar no nosso cotidiano. Então é dito, só um parênteses antes de falar da meditação, porque a meditação vem desse livro que eu vou falar agora. Existe um livro, dentre todos os livros védicos, que é considerado o mais importante, e por isso, inclusive, se tornou o mais conhecido, o mais famoso, que é o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita tem também 5.000 anos, e Bhagavad Gita significa a canção de Bhagavan, do Absoluto, ou seja, assim como Jesus veio à Terra, e é um princípio transcendental, atemporal, mas também foi uma personalidade histórica, né? Viveu na Terra por um período, Krishna também viveu na Terra há cerca de 5.000 anos. E entre várias atividades absolutamente sobre-humanas, uma delas foi resumir toda a literatura védica, apresentar a essência num único livro, e mais do que isso, ele fez isso de uma forma muito didática, porque é um diálogo entre ele e um guerreiro chamado Arjuna, né? Arjuna também um personagem importante no Mahabharata, e ele tinha que participar de uma batalha que foi histórica, de fato aconteceu, dividiu o mundo praticamente em 2 grupos, mas, além disso, também tem o lado simbólico, né? Porque a vida espiritual e a tentativa de nos espiritualizar não deixa de ser uma grande batalha, né?
Eu não acredito que alguém que realmente esteja tentando buscar essa pureza interna não se sinta numa batalha. Eu acho que se nós não nos sentimos numa batalha, eu acho que a gente não está tendo verdadeira vida espiritual, porque temos muitos maus hábitos, né? Somos, assim, influenciados por muitos fatores externos. E agora, falando sobre a meditação, e baseado, inclusive, na Bhagavad Gita, a ideia é que a era que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós temos nessa era, é que os estímulos externos são gigantes, né? E nós não fomos preparados para lidar com isso, para filtrar tantas informações, para selecionar, e no final das contas, tudo isso entra dentro da nossa mente, se aloja na nossa mente, são entulhos, né, que estão ali dentro e impedem que a gente consiga projetar, diríamos assim, a nossa verdadeira consciência, o nosso verdadeiro eu. E toda essa atmosfera faz com que nós fiquemos muito identificados, mais do que deveríamos, a esse personagem, que é, atualmente aqui, como estamos nos vendo aqui na tela do computador ou do celular, porque apenas isso é um revestimento, né? Eu acho que a Isis comentou isso quando eu estava entrando aqui, assim, no fechamento do painel anterior, que somos almas, estamos dentro de um corpo, e isso tem que ficar muito claro, tem que ser uma meditação constante nossa, porque viver em função das demandas do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentidos, significa viver em ansiedade, né? Porque, por exemplo, na Bhagavad Gita, Krishna fala que a ideia de encontrar paz ou encontrar felicidade, satisfazendo os anseios do corpo, da mente, dos sentidos, é algo tão tolo como achar que a gente vai apagar uma fogueira jogando combustível nela. Cada vez o fogo vai aumentar. Então, isso nunca tem fim. Tá? Então, nós precisamos dar um basta nisso. Agora, para falar de uma forma mais prática sobre a meditação, que é um tema muito profundo, se fôssemos falar do Vedanta, poderíamos falar muito tempo mesmo, mas eu escolhi uma analogia, uma metáfora, que me parece muito interessante para tentar entender o que o Vedanta compreende como meditar. Primeiro que a palavra, o verbo meditar, ele vem do latim, vocês devem saber, medi significa o centro, né? Dentro de nós mesmos, e tare significa voltar-se para dentro de si mesmo. E como eu disse, na era atual, a propensão nossa é estarmos fora de nós mesmos e buscarmos sempre um prazer externo. E isso é a grande contradição humana e o grande problema nosso. Porque imaginem vocês, se a nossa ideia de paz, a nossa ideia de felicidade depende de fatores externos que estão completamente fora do nosso controle, eu quero aquela pessoa, talvez ela não queira, eu preciso daquele saldo bancário, talvez eu não consiga, o clima, hoje não pode chover, também não pode ser, talvez não seja como eu... E por aí vai. Então, se nós dependemos de fatores externos que estão fora absolutamente do nosso controle, a gente vai viver em ansiedade, né? Ansiedade para obter a pouco provável condição ideal e também ansiedade para não perder, porque tudo é assim, né? Tudo é muito... tudo é volátil demais, né? Nada é permanente, né? Todo mundo sabe disso. Tudo passa muito rápido e por isso que também ficamos ansiosos, ficamos deprimidos e é uma situação de muita ansiedade, a verdade é essa, né? Muita ansiedade. Então, o exemplo e a metáfora que eu quero usar para vocês é bem interessante e na capa da Bhagavad Gita nós podemos encontrar a ilustração dessa metáfora. Eu não tenho aqui a Bhagavad Gita, a capa dela, mas a capa é o seguinte, é Krishna... como um cocheiro da carruagem do guerreiro Arjuna, tá? E são 5 cavalos, tá aí, a Mahadevi está mostrando, beleza, Mahadevi. Bom, com esse nome aí eu só podia esperar, não podia esperar menos de você, Mahadevi. Ai, gente, não dá para compartilhar aqui, vocês não conseguem enxergar por causa da imagem atrás de mim. É verdade. Não aparece, né? Mas como eu já conheço, já entendi. Eu posso tentar achar aqui, vamos ver. Espera aí, deixa eu ver se eu tiro a minha imagem de trás. Eu vou mostrar, eu tenho o Bhagavad Gita aqui, mas a capa dele, ela é vermelha.
mas abrindo, aqui, ó. É linda. Abrindo dá para ver, né? Estão vendo? Uhum, dá para ver, sim, é linda. É lindo, né? Então vamos lá. Qual é a metáfora? A metáfora é que o nosso corpo, esse revestimento corpóreo, nada mais é do que uma carruagem. Uma carruagem, né? Uma carruagem que é arrastada por 5 cavalos. Quem adivinha quais são os 5 cavalos? Ninguém? Os 5 sentidos. Isso, quem falou? Thaís. Isso, Thaís. São os 5 sentidos. Visão, tato, paladar, audição e olfato, a gente sabe disso, né? Os sentidos são muito fortes como cavalos, são impetuosos, e os sentidos, eles exigem uma ocupação prática, não dá para ficar muito tempo sem comer, sem falar, sem ver, sem ouvir, é difícil, né? Então, os sentidos arrastam a carruagem do nosso corpo material. O 6º sentido é a mente. E a mente, por estar conectada aos sentidos, ela é comparada, nesse exemplo, às rédeas da carruagem, né? Porque a mente, por exemplo, ela não tem contato com esse mundo diretamente. Ela depende dos sentidos. Os sentidos é que trazem as informações para ela, né? A visão, a audição, qualquer coisa. Aí, então, quando ela recebe aquelas informações, aí ela cumpre o papel dela, que são 3. Sentir, pensar e desejar. Essas 3 funções da mente, elas dependem daquilo que os sentidos trazem para dentro dela. E como eu já disse, na era atual, nossos sentidos são tão estimulados com coisas mundanas e a mente fica cheia de informações inúteis e ela fica distraída, perdendo tempo com coisas que não têm o menor valor, né? Isso atrapalha muito na meditação. Continuando o exemplo, a inteligência Buddhi, que é uma ferramenta superior à mente, é diferente, né? A inteligência tem a função do discernimento. Então, a mente, como eu disse, ela sente, pensa e deseja, e a inteligência, o lado racional, tem que analisar os sentimentos, pensamentos, e tem que conduzir, tem que aceitar ou rejeitar, é o condutor da carruagem. Então, a inteligência é comparada ao cocheiro. E aí vem a pergunta, e a alma, o eu, o Atma, ou a Diva, o que é, nesse exemplo, nessa metáfora? Simplesmente o passageiro dessa carruagem. Nós somos o passageiro da carruagem do corpo material, e os sentidos são os cavalos. Eu estou repetindo, pessoal, porque vai cair na prova, tá? Então, vocês têm que saber. Os sentidos são cavalos, as rédeas a mente, o intelecto é o condutor, e nós estamos dentro dessa carruagem, somos o passageiro. E agora, o que acontece com o passageiro numa carruagem, que cada cavalo quer ir para um lado, que as rédeas estão soltas, que o cocheiro está dormindo ou está com uma venda nos olhos, seremos passageiros da agonia, né? Tinha até um filme com esse nome, não sei se vocês se lembram. Estaremos numa condição de muito desespero, né? Cada sentido indo para o lado, as rédeas soltas, a mente completamente agitada, confusa, e nossa inteligência não cumprindo com o papel dela. Então, o que é meditação? Meditação significa acordar o cocheiro, tirar a venda dos olhos do cocheiro, que é a inteligência. Inclusive, sobre a inteligência e a mente, no finalzinho da minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre o tema do meu amigo, que eu esqueci o nome dele, sobre Oriente e Ocidente, tá? Que eu acho que tem uma relação também, que é o lado racional e o lado mais amoroso. Do Emerson. Como? O Emerson. O Emerson. Que veio antes. Muito obrigado. Então, vamos lá. Se os sentidos estão desgovernados, né, e a rédea, que é a mente solta, e o intelecto, que é o condutor, com uma venda ou dormindo, a primeira coisa a fazer é acordar o nosso lado racional, para ter uma compreensão
clara, né? Por isso o Vedanta enfatiza muito esse lado do conhecimento, porque nós nos apresentamos sempre, no meu caso, que sou um Vaishnava, como praticante de Bhakti, da devoção. Mas não existe devoção sem o lado racional. Isso é sentimentalismo, né? E também o lado racional, sem o lado amoroso, também é seco e não funciona. Então a gente precisa dessa união, e esse é o tema que no final eu quero fechar para falar da junção, da união, dessa unidade entre Ocidente e Oriente. Então a meditação tem essa função. Primeiro, o autoconhecimento. Eu costumo dizer que a meditação tem 3 propósitos. Primeiro, o autoconhecimento. Vamos falar sobre isso rapidamente, que eu vejo que eu não tenho muito tempo. Segundo, a autorrealização. E terceiro, que é o mais elevado, é o samadhi, a realização de Deus, né? Que é o samadhi. Então, o que é autoconhecimento? Bhagavad Gita, no capítulo 2, tem uma seção muito importante que fala muito desse tema, a diferença do corpo e da alma, o corpo como uma energia inferior, porque não tem vida própria o corpo. Né? Quando a alma sai do corpo, o que é o corpo? O cadáver, né? Então agora nós somos uma combinação de matéria e de espírito. Embora nós sejamos espíritos, nós somos almas corporificadas, e não dá para negar isso, e temos que saber lidar com isso, mas também temos que ter cuidado para não ficarmos identificados excessivamente com o corpo, viver em função do corpo e desperdiçar a oportunidade de nos autorrealizar. Então, a primeira coisa é entender claramente a alma como um ser eterno, que é o que nós somos. Inclusive, a Bhagavad Gita coloca que a alma, mama eva ansha jiva loke jiva bhuta sanatana. A alma é uma centelha de Deus. Nós não somos pouca coisa. Nós somos uma centelha de Deus, uma parte integrante de Deus, assim como uma partícula de ouro também é ouro. Então, nós somos também tão divinos quanto Deus. Na verdade, a literatura védica diz que a alma era tão perfeita, da sua constituição original, sem estar sob a influência da matéria, que ela possui 3 atributos que são impressionantes. Primeiro é Sat, a eternidade, a alma eterna. Antes de estarmos nesse corpo, nós já existíamos. E quando sairmos desse corpo, iremos continuar existindo, o que deixa claro que essa vida é um piscar de olhos no meio de 2 infinitos, que o passado não tem começo e o futuro não tem fim. Então, essa vida não é tão importante jogar todas as nossas fichas para esse nosso ego. Pelo contrário, nós temos que nos livrar daquilo que é chamado samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, porque nós somos eternos. Obviamente, aceitamos a reencarnação. As pessoas nos perguntam, vocês aceitam a reencarnação? E eu brinco e digo, infelizmente aceitamos, porque a ideia não é reencarnar mais, porque você tem um corpo, significa que você vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer, e vai ter que deixar tudo o tempo todo, a cada vida um novo corpo, a cada vida uma nova tentativa. Peraí, chega uma hora que e quem eu sou? Temos que dar um basta nisso em algum momento, né? Mas voltando aos 3 atributos da alma, a alma é Sat, ela é eterna, ela é Chit, consciência plena. Ela é plena, ela é a própria consciência, como eu disse, ela é uma partícula de Deus, da consciência suprema, e ela é Ananda, plenamente bem-aventurada. Então veja só, Sat Chit Ananda, eterno, consciência pura e bem-aventurança completa, plena. Eu costumo dizer que se nós pedimos para as pessoas enumerarem todos os desejos que elas têm, vão surgir aparentemente centenas de desejos, mas é tudo uma ilusão, nós só temos 3 desejos. Sat Chit Ananda. Existir permanentemente com consciência plena e felicidade. Agora, a ironia assim, da nossa existência material é que nós já somos isso. Mas buscamos isso fora de nós mesmos, e à medida que nós buscamos isso fora de nós mesmos, nós nos afastamos daquilo que nós estamos buscando. Por isso, meditar e voltar para dentro de nós, né? Esse é o ponto. Então, tudo começa com autoconhecimento, algo que a gente vai ter que todo dia, existe um mantra que diz Aham Brahmasmi,
A gente tem que colocar essa frase no nosso espelho e lembrar o tempo todo, aí temos um problema, Rambra mais, eu sou uma alma, eu não tenho problema. Está acontecendo, nada de dualidade, eu sou uma alma, tudo é temporário, e a alma não tem uma relação real e permanente, nem sequer com esse corpo, com esse mundo. Então, não podemos estar tão identificados, né? Se nós nos identificamos muito com as coisas, o sofrimento é muito maior. Então, temos que aprender, como todo mundo diz, né? Estar nesse mundo sem ser desse mundo. Para isso, temos que entender bem filosoficamente e ouvir sempre esse conhecimento de forma assim, muito ampla, para que isso fique muito claro. Agora, como eu disse, Krishna explica isso no segundo capítulo, mas depois de um determinado verso, que é o verso 39, que ele está conversando com o guerreiro Arjuna, ele fala, mas Arjuna, entender que você é uma alma não basta. Agora você vai ter que aprender a agir como alma espiritual. Isso é autorrealização. É diferente da teoria, né? Tem duas palavras-chave também na Gita, que é Jnana e Vijnana. Jnana é o conhecimento teórico e Vijnana é a prática. E nós precisamos alinhar os dois. Todo mundo conhece pessoas que adoram estudar, mas não praticam nada. Mas também a gente conhece pessoas que querem praticar tudo e também não estudam e criam seu próprio método, inventam, especulam. Então a gente tem que fazer as duas coisas, né? Isso tem que estar muito alinhado. Então, como eu disse, o conhecimento é importante para nos conhecermos, entender a nossa realidade como alma e não só como almas. Porque também faz parte do autoconhecimento entender a nossa atual situação. Nós não podemos fazer um projeto de vida espiritual sem nos conhecer, inclusive materialmente. O que significa isso? Nós já trouxemos uma bagagem de outras vidas, né? Que é chamada de karma. E a palavra karma também pode ser entendida como natureza. Eu tenho uma natureza, algumas facilidades, algumas habilidades, porque são coisas que eu já trouxe de outras vidas. E eu não posso negar isso. Eu tenho que fazer as pazes com o meu karma e tenho que praticar a minha espiritualidade de modo que eu também que satisfaça a minha natureza, e vai ser muito mais fácil. Assim como Arjuna era um guerreiro, e é muito interessante porque no final da Bhagavad Gita ele entrou em samadhi, em êxtase e atingiu a perfeição. E no começo da Bhagavad Gita, Arjuna estava em grande desespero. Agora, o interessante é entender o seguinte: quando Arjuna era um guerreiro desesperado, completamente surtado, diríamos assim, no início da Bhagavad Gita, depois de ouvir a Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro. Só que um guerreiro iluminado. Ele não mudou a posição dele, a situação dele, ele queria sair daquele campo de batalha, não precisou mais sair, ele queria abandonar os seus deveres, não precisou mais abandonar, ele precisou abandonar o quê? A mentalidade mundana, a mentalidade materialista, assim, a ilusão de achar que nós temos controle das coisas e que eu vou resolver da minha maneira, ou então eu fujo, ou então eu vou embora. Então, a Bhagavad Gita tem vários simbolismos, e o diálogo que é tão belo, quando a gente lê, fala, caramba, eu sou esse Arjuna. Né? A gente sente isso, né? Que essa batalha faz parte da nossa existência. Então, só para finalizar, não sei até, eu acho que daqui a 5 minutos eu posso parar isso? Na verdade, a gente já passou um pouquinho, já? Né? Aí, se você puder encerrar. Então, eu vou tentar finalizar. Eu queria falar do mantra, mas parece que não vai dar tempo. Eu sei que depois tem perguntas. Isso, depois tem o painel da interlocução, aí a gente consegue encaixar, tá bom? Que a meditação mesmo que eu ia falar é essa, mas eu queria dar uma base filosófica, né? Então, tentando finalizar, primeiro o autoconhecimento, depois a autorrealização, agir como alma. Inclusive, é uma pergunta que a Arjuna faz. Krishna, você está dizendo que eu tenho que transcender, atingir a espiritualidade, né? E quais são os sintomas de uma pessoa, de fato, espiritualizada? É muito importante isso, porque a gente não pode criar a nossa própria ideia. É algo muito objetivo, né? Assim como eu disse que a meditação é objetiva, que é para alinhar os cavalos e reassumir as rédeas, né? E aí, então, existe uma sequência de versos importantes que mostram como é que nós podemos interagir com essa energia material
de modo a não nos enredarmos com a lei do karma e fazermos a diferença no mundo. Aí você precisa encontrar o seu dharma e depois usar o seu dharma a serviço do mundo e, naturalmente, a serviço da sua própria iluminação, porque as duas coisas estão interligadas, né? Ninguém se ilumina sem servir o mundo, né? Isso não é possível. E, finalmente, quando nós nos autorrealizamos e atingimos uma plataforma verdadeiramente espiritual, o próximo passo é a realização de Deus, né? Que é outros 500, né? O tema já é mais longo, né? Mas então eu só queria finalizar mesmo agora, para deixar o gancho para alguém me fazer a pergunta mais na frente, que nessa era, devido a toda a dificuldade, né? É dito que tem um verso que fala sobre isso, Kaledoshani Dherajan Astihi Ekomahanguna Kirtanadeva Krishna Syamukta Sangha Paranbrajet. Isso é do Bhagavad Purana, que diz Kali Dosha, essa era de Kali Doshanidhe. É um oceano de perigo, né, de impurezas. A gente vê aí toda a loucura que está o mundo, né, muita loucura mesmo. Obviamente tem muitas pessoas boas também, né, mas de um modo geral a loucura está muito grande. Agora a pandemia parece que potencializou, as pessoas boas estão mais boas e as ruins, entre aspas, estão piores, né? Costumo dizer que Deus mandou corda para todo mundo e a pessoa usa a corda ou para subir ou para se enforcar. A verdade é essa. Tem muita gente se enforcando, mas também tem muita gente subindo, né? É um momento, assim, bem delicado. Mas o verso diz que essa era de Kali, Kaledoshani Dherajan Astihi Ekomahanguna, mas ainda assim existe Mahanguna, uma grande qualidade. Kirtana Eva Krishnasya, por cantar o nome de Deus, né? E aí vale lembrar que Deus tem infinitos nomes. As pessoas às vezes falam, mas você não pode dar um nome para Deus. Não, não podemos. Mas você também não pode dizer que ele não tem nome, ele tem infinitos nomes, porque tem infinitas qualidades, né? Eu costumo chamá-lo de o inominável de infinitos nomes, né? Esse é Deus. Então, quando você canta o nome de Deus, você entra em contato com a vibração mais refinada possível, porque a natureza absoluta não diferencia Deus do seu nome. Não é como, por exemplo, se eu tenho sede, não adianta eu cantar água, 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 que eu não vou matar minha sede, porque a palavra água não é a mesma coisa que a substância, é relativo, né? As coisas materiais são relativas. Mas na plataforma absoluta, se você está cantando, invocando o nome de Deus, você está entrando, especialmente se isso é feito com sinceridade, e se a gente tem uma busca real, você entra numa sintonia espiritual e aquela vibração ele vai atuar realmente dentro de nós e vai nos ajudar a remover tudo que é inauspicioso, né? Tudo que é indesejável, porque de fato não iremos meditar de outra maneira, né? A gente mencionou rapidamente ansiedade, podemos mencionar insegurança, vaidade, orgulho, até inveja, luxúria. Isso não tem nada a ver com a alma. A alma não tem nada a ver com nada disso, e isso são fatores externos, porque nós interagimos com essa energia material de forma errada, queremos nos assenhorear, controlar, desfrutar, e o final é que experimentamos todas essas mazelas. Então, a primeira coisa é remover isso, né? E o cantar do santo nome, nós costumamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, todo mundo sabe disso, inclusive a gente tem um rosário, a gente pratica isso diariamente, eu pratico há mais de 40 anos, fora o estudo e outras coisas, né? Porque realmente faz a diferença, e na prática a gente vê. Então é dito isso, Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha. Esse verso termina dizendo que pelo cantar, você se livra da associação indevida com os problemas dessa era e experimenta realmente uma transformação. Então, eu vou parar por aqui, 16 horas em ponto.